Olá, pessoal! Vamos aumentar nossa vibração para que a gente continue crescendo constante e progressivamente, para que a nossa inteligência espiritual aumente. Bem, hoje nós vamos tratar dos estágios da evolução humana. E nós vamos começar a entender que esses estágios nos posicionam com relação à nossa espiritualidade. Se estamos prontos, se não estamos prontos ainda, mas é o que distingue nós de animais, porque nós estamos usando as faculdades superiores mentais, e além disso, faz com que a gente se conscientize de onde se encontra, para buscar uma melhora nesta escala evolutiva. Então são 7 as possibilidades de estágios, e nós vamos ver do primeiro ao 7º. O primeiro estágio é o estágio animal. O que significa isso? Significa que o homem ele está simplesmente reagindo ao que está acontecendo. O reagindo ao que está acontecendo é simplesmente tomar uma decisão pelo seu estado límbico. Então, ele se comporta exatamente como um animal. É isso que quer dizer. Você pode achar que não existe isso, a grande maioria, infelizmente, dos seres humanos ainda estão nesse estágio. O segundo estágio, a consciência de massa, ela faz com que o homem não só tenha a reação, mas já dê um passo à frente. Ele passa a ser influenciado através da massa, de toda a população. Tudo que eles fazem, ele passa a repetir. Agora não está mais naquele conceito do animal, mas continua ainda dependendo do que vê, das ações das outras pessoas. Ele não está ainda usando as suas faculdades superiores mentais, está numa evolução baixa. Temos mais pessoas aí do que temos no primeiro estágio, mas é muito baixo para 7 estágios possíveis. O terceiro estágio é o estágio referente à aspiração. Ele começa a entender que ele tem a condição de pensar, ele começa a aspirar ter alguma coisa, ele começa a ter princípios de sonhos, vontades, e esse estágio já é um estágio um pouco mais evoluído, mas ainda está longe de onde podemos chegar. Então, vamos passar agora ao 4º estágio. O 4º estágio, ele é chamado de consciência individual. O homem, então, já abandona aquela consciência de massa, já experimentou as aspirações, já começa a trabalhar sobre seus sonhos. E o que acontece? Ele começa a entender que ele pode pensar, ele pode começar a mudar a vida dele, que as coisas acontecem muito no seu interior e o exterior é apenas um reflexo do que está acontecendo. Então, este é o estágio que nós chamamos de consciência individual. O 5º estágio é o estágio que nós chamamos de disciplina. Ele, a partir do momento que começa a pensar e começa a se orientar, por exemplo, pelas leis universais, são leis que o universo utiliza para a sua expansão e que nós, através da ciência, temos total compreensão. Ele começa a pensar de acordo com coisas que ele está vendo ou que está comprovadamente, tanto a nível científico, por pesquisas, como por outras formas, de que assim é que as coisas se procedem. Nós vamos deste estágio para o 6º, penúltimo estágio, que é o estágio da aprendizagem. O estágio da aprendizagem nada mais é do que, uma vez que ele já adquiriu disciplina, uma vez que ele já tem toda a sua parte individual de pensamentos, ele passa então agora a aprender a pensar, aprender a discernir, buscar as coisas que podem fazer a diferença em sua vida. E é assim que ele vai proceder neste estágio. E nós finalizamos com o 7º estágio. O 7º estágio é o que nós chamamos de maestria. É um estágio onde ele atinge a maestria. Ele tem total segurança nos seus atos, ele tem o controle da sua mente, ele conhece tudo o que está acontecendo no universo
e ele passa a ter a condição, então, de ser mestre de pessoas, ele passa a ser mentor, ele pode ajudar muito mais as pessoas quando atinge este estágio, além de se manter totalmente no controle de sua mente. E você? Posicione-se. Em que estágio você está? Pare um pouquinho, pense, avalie e veja o que será que é necessário para crescer. Eu digo para vocês, o necessário é desenvolver o nosso quociente de inteligência espiritual. Eu gostaria de trazer a vocês um pequeno verso que está no início de um livro de James Allen, um estudioso da mente do século passado. E ele é autor do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, bastante divulgado e bastante conhecido. O verso é o seguinte: a mente é a força mestra que molda e faz. E o homem é a mente, e sem cessar planeja a ferramenta do pensamento. Com ela, forja o que deseja e cria em profusão alegrias e males. Pensa em segredo e tudo acontece. Seu ambiente não passa de seu próprio espelho. É bastante significativo, gostaria que vocês pensassem nisso. Gostaria de lembrá-los que o diálogo fortalece demais o nosso aprendizado. E nós estamos aqui, neste mundo, para crescermos juntos, para nos desenvolvermos espiritualmente. Então, vamos trabalhar esse conceito e ter definitivamente a consciência de que somos um e precisamos melhorar todo este universo.